que é um protetor solar? O que significa a sigla FPS? Como que o protetor solar efetivamente atua? Como que se escolhe e como que você deve utilizar o protetor solar para ter efetivamente o melhor resultado? Eu sou o Dr. Rubens Pontello, sou dermatologista. Periodicamente entrarei aqui no canal vídeos que detalham questões relevantes sobre saúde, bem-estar e procedimentos dermatológicos. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. O que é um protetor solar, pessoal? Classicamente, o protetor solar é definido como um produto destinado a bloquear o sol e proteger ou abrigar as células viáveis da pele contra os efeitos potencialmente danosos da radiação ultravioleta, como a queimadura solar, o câncer de pele. Atualmente a gente entende como protetor solar, fotoprotetor ou ainda filtro solar todas as substâncias que você vai aplicar na pele, com aplicação cutânea, que contém em sua formulação ingredientes capazes de interferir na radiação solar, reduzindo esses efeitos deletérios de curto e longo prazo. Os filtros ultravioletas, chamados filtros UV, são os ingredientes que apresentam a capacidade de interagir com a radiação por três mecanismos básicos, tá? Que estão aqui nessa figura. Ela pode fazer uma reflexão da luz, então a luz incide e reflete, pode dispersar, então ela dispersa, ela destoa essa radiação, ou ela pode absorver a radiação, esses três mecanismos principais. Os filtros ultravioletas, eles podem ser divididos mais corretamente falando, em inorgânicos, que é popularmente chamado de filtros físicos, ou orgânicos, que é popularmente chamado de filtro químico, dependendo das características da molécula, características físico-químicas dessa molécula. Os filtros inorgânicos, que são chamados de físico, são compostos por partículas de óxidos metálicos, tá? Capazes de, através do mecanismo óptico, absorver, refletir ou dispersar essa radiação, como eu já falei há pouco para vocês. Mas, pessoal, e aqui é um ponto de debate, tá? Hoje em dia a gente sabe que tanto os filtros orgânicos como inorgânicos eles atuam principalmente absorvendo a radiação. Então, a dispersão, a reflexão que você tem com os filtros, tá? Inorgânicos ou físicos é muito pequeno. Basicamente, eles absorvem a radiação ultravioleta. Esse é um conceito muito importante que é erradamente propagado, tá? Isso é bem importante saber, pessoal. Quais são os principais representantes dos filtros físicos inorgânicos? São óxidos de zinco e dióxido de titânio, que são associados habitualmente com outros filtros orgânicos. Um ponto interessante sobre os filtros inorgânicos é que eles têm uma baixa permeação cutânea e são muito fotoestáveis, ou seja, eles mantêm a capacidade de proteção mesmo após longos períodos de radiação solar. Então eles são filtros muito estáveis, tá, nesse ponto. E eles são descritos também como filtros que têm menor risco de causar alergia, ou seja, alergogênicos, tá? Então são filtros que levam menos irritações, por isso que eles estão muito associados em protetores solares infantis ou para pessoas que têm uma pele muito sensível, como por exemplo a rosácea, tá? Já os filtros orgânicos, eles são moléculas que, quando absorvem energia luminosa, que é um fóton, você tem uma excitação dessa molécula e dissipação dessa energia em um comprimento de onda mais longo, seja na faixa da luz visível, ele pode ter uma fluorescência, seja na faixa da radiação infravermelha, como calor. Então você dispersa essa energia. Dependendo da capacidade de absorver o comprimento de onda, se ela é mais curto ou mais longo, os filtros orgânicos vão ser classificados em filtros UVA, contra ultravioleta B, ultravioleta A, ultravioleta B, e filtros de amplo espectro, UVA e UVB. O que significa aí, por fim, a sigla FPS? FPS, que é o fator de proteção solar, foi proposto pela FDA em 1978, e é uma razão numérica entre a quantidade mínima de radiação que você tem que ter para a pele ficar levemente avermelhada e uma quantidade pré-estabelecido de 2 mg por centímetro quadrado, ou seja, é o tempo que a pele com fotoprotetor leva para apresentar um leve vermelhidão, um leve eritema após a exposição solar. E por que o FDA propôs essa quantidade? 2 mg por centímetro quadrado de protetor solar. Então 2 mg em 1 centímetro de protetor solar. Essa definição de quantidade de produto, apresentada pela FDA em 1978, que depois foi mantida em outras instituições internacionais, baseia-se na observação de que quantidades inferiores a isso diminuem muito a película do filme protetor na pele, não preenchendo adequadamente as irregularidades da superfície cutânea. A superfície da pele ela é irregular, pessoal. Então, quando você vê na imagem, você vê que ela é totalmente irregular, composta por sulcos e saliências, tá? Que podem ser maiores ou menores, depende da região do corpo. Quando você utiliza 2 mg de protetor por centímetro de pele, que é o ideal, você está fazendo uma película mínima, tem 1 mm de cobertura para cobrir a pele de maneira uniforme, conferindo objetivamente a proteção que a gente está buscando, que está no rótulo.
Então, essa é a quantidade mínima que a gente tem que utilizar de protetor. Outro ponto que é uma questão muito frequente é um FPS acima de 30. Muda alguma coisa? Vale a pena? Então, pessoal, os estudos demonstram que a capacidade de absorver, de absorbância, tá, do protetor solar, ele pode ser mensurado através de uma fórmula matemática, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui essa fórmulazinha que está aqui, tá? Que é 1 menos 1 sobre o fator de proteção solar. Tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Com essa fórmula, a gente vai definir a capacidade de proteger a pele se você aplica o protetor solar corretamente. E aí aqui eu tenho esse gráfico, e o gráfico ilustra isso muito bem. Se você usar um protetor solar, tá, com FPS 30, ele vai absorver 96,67% da radiação, enquanto um 60 vai absorver 98,33% da radiação. Então você entende que o ganho não é proporcional. A gente sabe que o FPS quantifica a proteção contra a queimadura solar. Assim, o efeito que a gente tem de proteção em termos de absorção da radiação, igual está no gráfico, ele está relacionado a essa questão do vermelhidão da pele. Mas a gente não consegue definir, tá, por esse mesmo raciocínio, qual o percentual de proteção contra o desenvolvimento de câncer de pele, por exemplo, tá? Ou mesmo efeitos da radiação ultravioleta A, com aparecimento de manchas, tá? A gente consegue definir em relação a esse vermelhidão, que é isso que o FPS fala. Então, quando você vai escolher um protetor solar, além do FPS, você tem que pensar em outras questões, como resistência à água, como proteção ampla contra o ultravioleta A. Todo protetor solar no Brasil ele é aprovado, que se é aprovado e está certificado pela Anvisa, ele é de amplo espectro, ele protege contra o UVA, contra o UVB. Você tem que avaliar questões ultra como fotoestabilidade, como a cosmética deve ser levada em consideração, mas a gente tem que ter em mente que o ganho que você vai ter se você utilizar corretamente, aí esse é o ponto-chave, utilizar 2 mg por centímetro quadrado, não é proporcional. Você passa de um 30 para um 60, você não está protegendo o dobro, isso é muito claro. Então a gente parte de uma proteção de 30, como eu acabei de falar para vocês, de 96%, uns 60% para 98%, tá? Mas por que habitualmente, quando eu tenho uma questão, um paciente com pele muito sensível, com pele com rosácea, eventualmente eu sugiro que utilize o protetor um FPS 50 a mais, tá? Porque a gente sabe que na prática as pessoas acabam passando muito menos que o ideal. O ideal que a gente já conversou, os 2 mg por centímetro de pele. Na prática isso é o quê? Pelo menos 2 camadas ou 3 dedos completos de protetor solar. Certo, pessoal? Comenta aqui pra mim se tem alguma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo.